Olá, estudantes. Sou Andresa Magalhães, professora de História. O tema da aula de hoje é Crise no Sistema Colonial Brasileiro. O sistema colonial brasileiro começou a entrar em crise no final do século XVIII e início do século XX. Existem várias causas, fatores, que explicam não só a crise, mas o fim deste período na história do Brasil. Podemos ver as principais causas e essas principais características. O desenvolvimento do Brasil adotou como medida a proibição de 1751, que foi na região de Minas Gerais, na extração do ouro. A proibição de 1785 de todas as manufaturas têxteis, com exceção daquelas que produziam panos grosseiros de algodão, destinados a vestimentas de escravos e confecções de saco. Então, o que dá a entender? Que tudo que era feito artesanalmente era para os colonos, os colonizadores, os portugueses. E esses que era feito de maneira grosseira, era para os escravos e panos de saco. A proibição de 1795, ela vem falando, retratando a instalação de indústrias de ferro, obrigando os colonos a importar da Europa as ferramentas de que necessitavam. Agora vamos ver um pouco mais detalhado essas principais causas que aconteceu nessa crise do sistema colonial brasileiro. Uma delas foi o fim do absolutismo na maior parte dos países europeus. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, trazidos pela Revolução Francesa, que se espalhou pelas colônias. Então, começaram a questionar enfrentar o poder das metrópoles. Também uma dessas causas, é o crescimento da burguesia comercial no Brasil, que queria liberdade econômica para fazer crescer os seus negócios. Com o pacto colonial imposto pela coroa portuguesa, a burguesia não conseguia atingir os seus objetivos. Também temos uma representatividade muito grande nesta crise, a influência dos ideais do iluminismo, que motivaram muitos brasileiros, principalmente intelectuais, a se organizarem para lutar contra a opressão da metropolitana, a opressão da metrópole. Era a independência do Brasil. E com muitas revoltas. Esses emancipacionistas ocorreram no Brasil na metade do século XVIII. Também um fator muito importante é o aumento da exploração da coroa portuguesa, através da cobrança de altos impostos e taxas, principalmente nas regiões auríferas. A revolta dos brasileiros acabou sendo o estupim para o movimento, como a Conjuração Mineira, que nas próximas aulas vamos aprender sobre a Conjuração Mineira. Também temos as pressões do Reino Unido para que o Brasil se tornasse independente, tornando mercado consumidor das manufaturas, produtos britânicos. Outro fator muito importante é tornar-se cada vez mais obrigatório o aumento de preços das mercadorias importadas. A crise também se instalou com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Em 1808, o governo de Dom João VI deu maior autonomia para o Brasil e criou condições para um afrouxamento do sistema colonial. E como fica a política nisso tudo? A política vem com o fortalecimento político de Dom Pedro I, que tinha como objetivo se tornar imperador do Brasil. Ele teve o apoio significativo das elites agrárias brasileiras, que também queriam se livrar das amarras políticas, economicamente, de Portugal. Nós vamos ver agora as consequências. Nós vimos os fatores que causaram a crise e vamos ver as consequências.
Essas consequências, ela vem como pressões internas. Essas pressões é o aumento da população, a produção, a ampliação do mercado interno, os atritos às nações europeias em torno do monopólio, invasões dos franceses e holandeses, ataques de piratas e corsários, contrabando de produtos nativos, as críticas internas e expressões do descontentamento político do monopólio. Neste momento, impunha-se a democratização da capacidade de consumo das populações coloniais, e o que se tornaria possível com a generalização das relações mercantis. A partir de então, o antigo sistema colonial, baseado no modo de produção mercantil escravista, entrando irremediavelmente em crise. Portanto, o sistema colonial moderno atuou para criar uma acumulação de bens e riquezas, que vem com o capitalismo. E a necessidade da expansão dos produtos manufaturados. Surgiram, então, graças a essa atuação, as condições essenciais à Revolução Industrial, uma vez que o processo histórico se formou ao nascer o capitalismo. A crise do antigo sistema colonial, ao funcionar plenamente, ele engrenou tensões de toda a ordem, criando, ao mesmo tempo, as condições de sua destruição e, consequentemente, superação. O antigo sistema colonial, ao acelerar a acumulação do capital nas economias centrais e ao incrementar a demanda de produtos manufaturados, simultaneamente provocou a eclosão da Revolução Industrial. Podemos ver a seguir o mesmo antigo sistema colonial condicionado ao modo de produção escravista. Entrou em contradição com os efeitos da Revolução Industrial. Com isso, essa colonização envolveu efetivamente um processo de transferência de rendas das colônias para as metrópoles. Essa renda concentrou-se nas mãos da camada empresarial ligada ao comércio ultramarino. Num plano mais geral dessa crise do sistema colonial, assumindo a forma de economia complementar e de respaldo das economias metropolitanas, a colonização mercantilista contribuiu poderosamente para o desenvolvimento das economias nacionais europeias em seu período de acumulação capitalista. Então, podemos ver neste mapa mental, que eu quero que fique fixado em vocês, o antigo sistema colonial. Ele vem com a baixa do comércio favorável, o mercantilismo com o sistema colonial, as colônias e a metrópole, o pacto colonial como monopólio, que é o comércio e navegações, a produção colonial, que é a produções e a economia vinda das colônias. Tem a colônia de povoamento e a colônia de exploração, né, onde se povoava e onde se retirava o que é a matéria-prima a ser explorada. O vice-reinado e as capitanias gerais, que havíamos falado na aula passada, mais profundamente. A colonização francesa, o poder centralizado na igreja, né, que é o cabildos, aquele que eu referi muito na aula passada. A colonização inglesa, enfim, e as tributações, os tributos cobrados. Então, podemos concluir, as flutuações econômicas debilitavam as classes dominantes colonial. No aspecto político, elas contribuíram decisivamente para abalar o prestígio da metrópole junto ressentidos latifundiários brasileiros.
Gradativamente, a crise econômica vivida por Portugal e a crescente insatisfação da classe senhorial começavam a abrir caminhos para o movimento de separação política do Brasil. E aqui encerramos mais um conteúdo. E desejo a todos vocês bons estudos. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva no canal do YouTube SMED-GV.